quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Leandro. É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de Geografia. Meu nome é Leandro Almeida e essa é a nossa primeira aula de uma sequência de conteúdos daquela parte da Geografia que vocês mais gostam, a Geografia Física. Eu sei, muitos de vocês não curtem essa parte da matéria, mas peço um pouquinho de boa vontade, peço um voto de confiança para que vocês abram os seus corações, abram a sua mente para ver a beleza da geografia física, para ver a beleza da compreensão dos processos naturais, para compreender que bonito é enxergar a relação entre a geologia e o relevo, entre o clima e a vegetação, perceber como é que os solos influenciam na hidrografia e como a natureza belíssima que permeia o nosso planeta é completamente interconectada. Eu tenho certeza que caso você dê essa chance, esse voto de confiança para a geografia física, ela vai conquistar pelo menos um pedacinho do seu coração. Ou, ao menos, você vai sair das aulas pronto para poder mandar muito bem na prova do Enem. E lembre-se, a prova do Enem tem cobrado bastante geografia física. Há 2 anos atrás, a gente teve 4 questões só de geologia na prova. O pessoal fica louco quando acontece isso, porque geralmente são as questões que te exigem mais conteúdo. Você sabe, né? Tem várias questões de humanidades que você consegue na malandragem, interpretando o texto, encontrar a resposta. Se você é safo, tem uma boa capacidade de leitura, você vai lá, identifica o que faz mais sentido, marcou, achou o gabarito. Mas no caso da geografia física, isso é um pouco mais difícil. Porque muitas vezes te exigem realmente o conteúdo. E aí tem que saber que tipo de movimento geológico é aquele que a placa tectônica está fazendo. Que tipo de processo é aquele que está atingindo um solo? Qual é o clima que está se manifestando naquele climograma? Por isso, abra o seu coração, deixe a geografia física e a natureza te conquistarem, porque compreendendo o funcionamento da geografia física, fica muito mais fácil de assistir às aulas e, claro, acertar as questões. Tá bom? Vamos que vamos! E eu lembro a vocês que na semana passada a gente fechou o conteúdo de energia. Foram 2 semanas de aula falando sobre isso. A gente falou sobre as características gerais das fontes de energia. A gente falou sobre como é que o Brasil se diferencia em relação à nossa matriz energética e à matriz elétrica no que diz respeito à comparação com o resto do mundo. Eu te falei sobre as hidrelétricas novas que têm sido criadas na Amazônia brasileira, sobre o avanço da energia eólica aqui no Brasil, um assunto muito importante também. Mas agora o papo é geologia. E eu vou focar a nossa aula de hoje em 3 tópicos. Eu quero que você compreenda como é estruturada a Terra por dentro, qual é a estrutura interna do nosso planeta, quais são as características e as diferenças
entre os 3 tipos principais de rochas e de que maneira elas se aglutinam em conjuntos, formando as chamadas estruturas geológicas. Na semana que vem, a gente vai continuar esse papo falando sobre o relevo e sobre de que maneira o interior da Terra influencia na construção do relevo, na criação de cadeias montanhosas, principalmente por meio do movimento de placas tectônicas. Só que antes de te falar sobre esses 3 elementos centrais da nossa aula de hoje, eu quero falar de outras 2 coisinhas. Primeiro, sobre a diferença entre geologia e geomorfologia. E depois, sobre a diferença entre tempo histórico e tempo geológico. Pergunta: todos vocês já viram essa imagem alguma vez na vida, né? Você pode até não ter lido o livro, mas é pouco provável que você, em algum momento da sua vida, não tenha se deparado com essa imagem aqui, né? Pois bem, essa imagem é uma imagem clássica de um livro clássico, O Pequeno Príncipe, e eu vou usá-la para poder te ajudar a entender a diferença entre geologia e geomorfologia. Tem gente dizendo ali, ó, a cobra engoliu o elefante. Pois é. O que você vê pode ser um chapéu? Pode ser. Pode ser uma cobra que engoliu o elefante? Pode ser. Mas o fato é que nessa imagem você só consegue ver a forma. Você só consegue ver o relevo. Porque relevo é aquilo que eu vejo na paisagem. Então, quando eu te peço para classificar o relevo de algum lugar, você vai me dizer, ah, isso aqui é um planalto. Não, é uma planície. Claro que não, é uma depressão. E você pode utilizar nomes que representam subcategorias, como essa é uma planície litorânea. Não, essa aqui é uma planície fluvial, nas margens de um rio. Ou então, dizer que um planalto é uma serra, ou que ele é uma chapada, ou que ele é uma montanha. O que importa é, todos esses nomes que eu estou te falando agora são nomes que representam aquilo que você vê na paisagem, as formas, o relevo. Só que todo relevo, todo morro, toda montanha, todo planalto, toda planície, toda depressão é formada por rochas diferentes. Tem uma estrutura rochosa, tem uma geologia. E a geologia nem sempre pode ser observada a olhos nus, porque ela está coberta pelo relevo. Portanto, relevo é o nome que eu dou para aquilo que diz respeito ao conjunto de formas que podem ser observadas na superfície terrestre ou no fundo do mar. Porque se tirássemos toda a água dos oceanos, veríamos que o fundo do mar não é plano. A Terra não é plana e o fundo do mar também não. É lá no fundo do mar que repousam vários navios que naufragaram em épocas diferentes, como o famoso Titanic, e destroços de outros vários objetos que se perderam nas vastas águas dos vários oceanos do nosso planeta. Lá no fundo, existem alguns lugares mais profundos, como fossas submarinas, outros que são verdadeiras cadeias de montanhas, só que você não vê, porque elas estão embaixo das águas oceânicas. Mas o fato é que a geomorfologia estuda as formas do relevo e como é que elas se construíram. Já a geologia estuda as estruturas rochosas e como elas se originaram. Por isso, se eu te pergunto, a respeito deste local, fale-me um pouco sobre o relevo, sobre a geomorfologia. Você pode começar, não, esse lugar aqui é um planalto, você vê que é um planalto mais ou menos plano, eu tenho aqui uma área de escarpa, uma área íngreme, aqui possivelmente já tem uma planície, então eu vou descrevendo aquilo que eu estou vendo, as formas. Mas se eu te pergunto, qual é a geologia desse lugar? Aí você vai me dizer, bom, as rochas que aqui estão são muito duras, são formadas pelos minerais X, Y e Z,
foram formadas há muitos milhões de anos atrás ou há pouco tempo. São magmáticas ou então sedimentares. Entende? Para todo mundo estar clara a diferença entre o que é a geologia e a geomorfologia, entre o estudo das rochas e da estrutura e o estudo do relevo e suas formas? Espero que sim. Ó, o Osmar Gonçalves disse que isso aqui é um bolo de chocolate mal feito. Pode ser? Não me parece muito não, tá? Mas, enfim. Quando eu faço meus desenhos do Brasil, tem quem diga que parece uma capivara? Então cada um enxerga aquilo que quer enxergar, né? Com base em toda a sua formação cultural e intelectual. Afinal de contas, a paisagem não é uma só. Ela é diferente e é interpretada de maneira diferente, de acordo com quem a observa e de acordo com o ângulo em que está a pessoa que a observa. Então, feita aí essa pequena revisão sobre o conceito geográfico de paisagem e a descrição das diferenças entre geologia e geomorfologia, eu quero mostrar essa imagem aqui. Digam para mim no chat, digam aí. O que e quais palavras você poderia utilizar para descrever esse relevo? Para descrever a geomorfologia desse lugar? Brainstorm. O que vem à tua mente aí, ó. Pode jogar, fala. Olhei para cá, se eu tivesse que classificar esse relevo, dar um nome para isso aí, ou dizer o que eu vejo na paisagem, tô vendo o quê? Isso aqui não fica no Brasil, né? Isso aqui, muito possivelmente, fica nos Estados Unidos. Poderia ficar na Austrália também, que tem algumas formas de relevo parecidas com essa aqui. Ó, o Toja lançou asfalto, Nine pedaçudo, serra, montanhas. É por aí, ó. Asfalto é sacanagem, né, gente? Pô, asfalto não é forma de relevo, estou de sacanagem com a minha cara. Mas vamos lá. Montanha, serra, é isso, ó. Tu vê alguns lugares mais pontiagudos, algumas áreas planas, algumas áreas íngremes. Aqui eu tenho uma altitude maior, aqui eu tenho uma área mais baixa. Alguém lançou ali, ó, irregular, boa, aqui, ó, irregularidades. Alguém falou plano, beleza, tem áreas planas. É disso que se trata. Fazer a descrição do relevo, olhar para o que você está vendo na paisagem e fazer a interpretação. Agora, se eu te perguntar sobre a geologia, aí complica um pouco mais porque você precisaria de mais informações. Porém, olhando para cá, eu já consigo ver o que aparentemente são rochas sedimentares. Vou te falar melhor disso daqui a pouco. Mas você vai identificar que aqui são, ó, níveis, camadas diferentes. Quem falou, por que não pode asfalto? Não, porque o asfalto não é relevo. Asfalto é um material que você colocou aqui, ó. Você fala, classifique o relevo, estrada. Não. Classifique o relevo, asfalto. Não. Se eu quiser falar, que materiais, que objetos eu vejo na imagem, ou se a pergunta fosse, descreva a paisagem como um todo, aí você poderia falar, asfalto, placa, solo, rochas, tudo isso, porque a paisagem é composta por objetos naturais, como o que eu vejo aqui, essa forma de relevo, e objetos artificiais, como essa estrada que foi feita pela ação humana. Tá bom? Vamos lá. Porque essa construção do relevo, bem como a formação das rochas, não é algo que acontece de uma hora para outra. Demora. Pergunta, para vocês, 100 anos é muita coisa? Eu imagino que sim, né? Em 100 anos, imagina a quantidade de coisas que podem acontecer na vida de alguém. Em um ano, pode acontecer muita coisa. Então, para os seres humanos, um ano é muito, 10 anos, mais ainda, 100, uma infinidade. 1000, 5000 anos, nossa, é muito tempo. Para e reflete sobre quanta história, quantos acontecimentos humanos não aconteceram nos últimos 5000 anos. É uma lista imensa. Tanto é que o Otto fica aí, ó, meses falando de alguns dos acontecimentos da história. Por isso, eu posso falar que 1000, 2000, 5000 anos é muito tempo para os seres humanos. Não para as rochas, não para a geologia, não para o relevo. Porque os processos que levam à formação
das rochas e das formas de relevo são muito mais lentos. Quer um exemplo? Pessoa jovem. Me diz aí, você considera que alguém é jovem até que idade mais ou menos? Fala aí no chat. Me diz aí, Renan. Jovem. Pra mim, É. 60 anos pra mim ainda é jovem. É isso, né, cara? Porque a juventude está no Quanto coração. mais velho, maior vai subir no... É isso, né? A gente vai envelhecendo e vai mudando o nosso corte, né? Nossa métrica. Ó, o Osmar disse que 50, o Daniel 28, Toge 20. Ok. Se eu te falo que alguém tem 50 milhões de anos, pô, tá de sacanagem, né? Matusalém. Só que para uma montanha, 50 milhões de anos não é nada. As montanhas mais jovens que a gente tem no mundo, como o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, têm menos de 70 milhões de anos de idade. São jovens montanhas, modernas, contemporâneas. Então veja, o corte em relação ao que é novo ou velho, jovem ou antigo, vai variar, é óbvio. De pessoa para pessoa, tem quem disse aí, ó, Ana Souza enfaticamente repete, 55, é isso. 55 anos é o corte. Até 54, jovem, passou a 55, pútrido já, apodrecido, prestes a morrer. Para montanhas, não. Para montanhas, até 70 milhões de anos. E para tudo que aconteceu na história do nosso planeta nos últimos 70 milhões de anos, a classificação é jovem. Beleza? Com isso que eu quero que você entenda que a diferença entre o tempo histórico e o tempo geológico é enorme. A gente contabiliza os eventos que aconteceram com a humanidade dentro de momentos, né? A Idade Antiga, a Pré-História, a Idade Média, a Idade Contemporânea. Você sabe, o Otto te fala sobre isso. Na primeira aula, se eu não me engano, em que ele evoca o personagem do Jeremias, ele começa já a falar sobre os acontecimentos ao longo dos tempos que foram marcando as mudanças de uma era, de uma idade para outra. Só que para a geologia, a métrica é outra. E aí, a gente vai separar os momentos da história do nosso planeta em grandes eras. Tudo que aconteceu nos primórdios da formação do nosso planeta, eu vou dizer que aconteceu no pré-cambriano. De lá para frente, eu vou dividir as etapas de formação do nosso planeta e de mudança na geologia e no relevo em era paleozoica, mesozoica e cenozoica. E claro, assim como eu posso dividir o tempo dos humanos em milênios, séculos, décadas, anos, meses, semanas, dias, eu vou dividir o tempo geológico e a história do nosso planeta em eras, períodos e épocas. Nós, os seres humanos, surgimos há pouquíssimo tempo, quando comparados ao tempo que o nosso planeta já está aí, que ele já existe. Eu vou te mostrar isso de maneira um pouco melhor. Mas antes, olha para essa imagem aqui. Eu acho ela muito legal, porque ela permite que a gente consiga refletir sobre como é que a Terra e as camadas das rochas que estão enterradas sob nossos pés são um verdadeiro livro de história geológica. Se eu quero entender melhor o passado do nosso planeta, é só cavar. Quanto mais fundo eu furo, mais passado eu encontro. E aí, se eu furo um pouco, eu encontro o passado dos nossos antepassados. Encontro fósseis humanos de civilizações antigas. Lá na Itália, cavaram um pouquinho para fazer o metrô, acharam Pompeia e reconstruíram uma parte importantíssima da história da Itália. Se eu cavo mais fundo, eu encontro fósseis de animais de tempos muito anteriores, como os dinossauros. E quanto mais eu cavo, mais marcas de um passado já muito distante eu vou encontrar. Por isso, é como se essas várias camadas do solo e das rochas abaixo dos nossos pés fossem um grande relógio. E quanto mais eu furo, mais eu consigo voltá-lo. Mais eu consigo voltar no tempo. E aí, a análise disso permite que vejamos, repito, o quanto a gente é insignificante. Como assim?
Vamos lá. Pelas teorias mais recentes que a gente tem, o universo surgiu a partir de uma grande expansão cósmica de materiais, de matéria, chamada de Big Bang. O que ocorreu há cerca de 15 bilhões de anos atrás. E eu sei, nós seres humanos não temos a capacidade de mensurar a quanto tempo corresponde de verdade 15 bilhões de anos. Não dá. Mas eu sei quanto tempo demora para passar um ano. Você que é vestibulando sabe quanto tempo demora para passar de um ano para o outro, entre uma prova do Enem e outra, você sabe? Demora, né? É uma vida, né? É uma vida. Então, eu vou te pedir para fazer comigo aqui agora um exercício. Imagina que a gente pegue uma gravação que demonstre toda a história do universo, desde que o Big Bang aconteceu até esse momento de agora. 15 bilhões de anos numa gravação. Chato demais, né? Vamos então acelerar essa fita? Ó, fita. Me entreguei a idade, né? Fiquei constrangido agora. Acelerar o vídeo aí. Vamos acelerar o vídeo, né? E aí eu pego esses 15 bilhões de anos comprimidos nesse vídeo e vou botar uma velocidade um pouco maior. Igual vocês fazem com nossas aulas às vezes. Tu pega no YouTube aí, bota no 1,5, bota no 2, o máximo que puder, né? Se fizer isso comigo, beleza, porque eu falo devagar geralmente. E aí quando você bota no 1,5, parece que eu tô falando normal. Agora se tu faz isso com a Maíra, meu irmão, é impossível. Porque a Maíra já fala no 3.0. Então você às vezes tem que dar uma reduzida, né? Desacelerada, que ela é, ó, virada, como ela diz, no 620, 660. Pois bem, peguei então esse vídeo da história do universo com 15 bilhões de anos de duração, chatérrimo, e eu vou comprimir, acelerar o máximo que eu puder para que ele caiba em um ano. Eu falo pro meu diretor, ô Renan, eu quero que você pegue essa história, esse vídeo chatão aí, e eu quero que você comprima ele para que eu sente no meu sofá de casa no dia 1º de janeiro de 2024, dê o play, e no dia 31 de dezembro eu termine de assistir esse vídeo inteiro. Eu quero a história do universo comprimida em um ano. Dá para fazer isso? Dá. E é exatamente isso que está aqui na imagem. Uma espécie de calendário cósmico, em que todos os eventos da história do universo foram comprimidos em um ano calendário. Para quê? Para que você, que não consegue ter noção concreta do que são 15 bilhões de anos, mas sabe quanto tempo demora para passar um ano, consiga situar melhor os eventos geológicos e biológicos que aconteceram aqui na Terra e no resto do universo e o tempo histórico. Vamos analisar juntos então? Se o Renan pegou esse vídeo e botou acelerado para eu assistir em um ano, quando eu, 1º de janeiro de 2024, der o play, o que vai aparecer primeiro? Big Bang. E aí, ó, falei, cara, maneiro, começou bem, hein? Começou com explosão, né? Velozes e Furiosos, vai ter muita emoção. Não, não vai. Eu vou ter que ficar assistindo essa desgraça desse vídeo até 18 de fevereiro, sem ver nada de relevante acontecendo, porque só no dia 18 de fevereiro, há 13 bilhões de anos atrás, é que vão aparecer naquela imagem as primeiras galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, só vai aparecer de 1º de maio. Porque isso aconteceu há 8 bilhões de anos atrás. O Sol, opa, o Sol, legal. Só em setembro, olha que chatice. Tu vai ficar de janeiro até setembro vendo um vídeo chato pra caramba e só em setembro é que o Sol aparece. A Terra, só no dia 14. Os primeiros materiais rochosos em outubro. Os primeiros minerais metálicos, ouro, ferro, manganês, em novembro. O mineral em dezembro. Fala a verdade. Quantas das pessoas que assistem ou assistiriam esse filme não iam querer de verdade ver a hora dos dinossauros? A galera se amarra em dinossauro, né? E dinossauro a gente sabe, pô, parada antigona, né? Os dinossauros apareceriam... dinossauro... Acabou. No dia 27 de dezembro. Até a passagem dos dinossauros aqui na Terra foi recente. Pra gente, parece que foi há muito tempo. E realmente foi. No tempo histórico, isso aconteceu há uns 200 milhões de anos atrás. Mas para a história do universo, foi há pouquíssimo tempo. Você só iria ver
o Himalaia surgindo e os pontos mais altos do planeta aparecendo no dia 29 de dezembro. E só às 23 horas, 59 minutos e 57 segundos do dia 31 de dezembro é que você ia ver aparecerem os seres humanos. E aí, toda a história da existência do homem na Terra iria aparecer em 3 segundos. É isso que nós somos. Frente à história do universo, nós somos 3 segundos. Nós somos nada. Nós somos uma espécie irrelevante. A gente está aqui destruindo nosso planeta. Muito possivelmente o destruiremos para a nossa existência, mas ele, enquanto planeta, vai continuar, seguir passando por processos naturais. Outras espécies aparecerão e vão encontrar os nossos fósseis e vão analisar o passado do planeta com base nesses seres inexpressivos, nós, que passaram aqui pelo planeta. É isso. Sinto muito, mas infelizmente a gente representa apenas 3 segundos. Nós somos os créditos finais. Exatamente, né? E aqueles que passam correndo. Tipo no Netflix, né? Que mal aparece, já corta para outro, né? Sinto muito, gente. Verdades duras de serem ouvidas. Agora, olha só. Tu já entende, né? A diferença entre tempo histórico e geológico. Então eu quero que você guarde algumas informações. Pré-cambriano é o momento da história do nosso planeta que vai desde que ela surgiu há 4 bilhões e meio de anos atrás até mais ou menos 500 milhões de anos atrás. Na prova, o que é que você precisa lembrar? Que foi na era pré-cambriana, que inclui 2 momentos, o Arqueozoico e o Proterozoico, que surgiram as primeiras rochas e os primeiros minerais metálicos. Entre 500 milhões de anos atrás e 200 milhões de anos atrás, houve a Era Paleozoica, quando surgiu tudo que há no mundo de reservas de carvão mineral, formado pelo soterramento de antigas florestas. Entre 200 milhões de anos atrás e mais ou menos 70 milhões de anos atrás, houve a Era Mesozoica, em que viveram os dinossauros, em que houve a formação de petróleo e em que começou a acontecer a separação de um supercontinente que hoje não existe mais, a Pangeia, e que não existe porque ela se fragmentou em vários continentes diferentes. E só nos últimos 70 milhões de anos, na era recente da história do nosso planeta, no Cenozoico, é que surgiram os chamados dobramentos modernos, as grandes cadeias montanhosas que a gente tem na superfície terrestre hoje em dia. Ok? Essa imagem aqui, eu quero que vocês deem um print. Ela também serve como outro calendário para que você perceba como o tempo histórico é diferente em relação ao tempo geológico. Ok? Com base nisso, fica muito mais fácil entender o funcionamento do nosso planeta e a estrutura interna da Terra. A Terra é estruturada em 3 grandes camadas. O núcleo, chamado de NIF, porque é composto por uma liga metálica, essencialmente formada de níquel e de ferro. Ah, mas o homem nunca foi lá. Não, e nem vai. Mas a gente tem tecnologias para poder descobrir o que está no interior da Terra. Mentira! Mentira! Me prova, então, que tem como descobrir o que está no interior da Terra sem ir lá. Eu só acredito se eu estiver olhando. Ok, e eu te pergunto, quando você sofre uma contusão e acha que quebrou um osso, tu tem que abrir para poder ver o que tem dentro? Biro, nosso Leandro Torres, professor de história, se arrebentou no jiu-jitsu, fraturou uma costela. Ele teve que abrir. Ih, fraturou. Não, ele fez um raio-x. Tu tá cheio de dor de cabeça. Ih, acho que deu ruim. O que você faz? Uma cirurgia para olhar? Ih, ó, o cérebro, que bonito. Não. Uma ressonância magnética. Então, pelo amor de Deus, gente. É possível identificar objetos, materiais, uma série de elementos sem necessariamente ir até o lugar. A gente tem tecnologia para isso. A gente sabe que o núcleo é a camada mais interna e que a crosta é a camada mais externa, chamada também de litosfera ou camada de rocha. Aliás, outros nomes. Núcleo é o mesmo que endosfera. Crosta
é o mesmo que litosfera, camada de rocha. E essa parte intermediária é o que eu vou chamar de mesosfera, ou manto. É nele, no manto, que está o magma. Na semana que vem, essa informação vai ser muito importante para eu poder falar com vocês sobre placas tectônicas e te dizer como que a chamada astenosfera influencia nisso aí. A astenosfera que é uma camadinha intermediária entre a crosta e o manto. Informação importante que eu já dei, mas vou reforçar. Não existe magma no núcleo da Terra. O magma está no manto. E é dele que o magma sai para chegar até a superfície, por exemplo, quando acontece uma erupção vulcânica. Tudo bem? Agora vamos falar um pouco de rochas. Eu disse a vocês que as primeiras rochas, olha aqui, ó, vou voltar, começaram a se formar muito tempo atrás. E como é que isso aconteceu? Deixa eu te contar uma história. A Terra nem sempre foi assim. A Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, era um jovem planetinha, um planeta bebê. E por isso, era diferente do que é hoje. Na época, haviam apenas 2 camadas, o núcleo e o manto. A superfície da Terra era coberta de magma. Não tinha rocha. Só que aos poucos, a Terra foi se esfriando, formou-se uma atmosfera que permitiu que a parte mais superficial do magma, que hoje está no manto, se esfriasse. E eu te pergunto, o que é que você acha que vai acontecer quando o magma se esfria? O que é que ele vai virar? Uma rocha. Uma rocha magmática, que eu também posso chamar de rocha ígnea. São sinônimos, tá? Rocha magmática e rocha ígnea. Agora, como é que isso aconteceu? Seguinte, vocês gostam de mingau? Eu gosto, eu adoro mingau. Tem um tempo que eu não como, inclusive. Quando eu era criança, eu sempre comia mingau de cremogema, domingo, assistindo Fórmula 1. Nossa, uma boa lembrança de uma infância já bastante pretérita. Fato é que eu lembro de algumas vezes em que eu me queimei a língua comendo mingau. Meu pai botava o mingau, eu fissurado na televisão, lançava-lhe a colher, botava na boca e qual é o passo seguinte? Chorar, né? Que eu tava me queimando, então era lágrimas escorrendo. Meu pai, delicadamente falava, deixa de ser burro, come pelas beiradas. E faz sentido por quê? Porque a superfície de contato é maior. Então acontece um resfriamento dessas áreas que estão em contato com o ar, porque a troca de calor é maior. Ou seja, o que é que eu estou te falando? Que a Terra é um grande mingau. A Terra é um grande mingau cuja parte mais externa se esfriou. Tu sabe que quando o mingau começa a esfriar, forma aquela capinha fina, nossa, aquele é o momento mais maravilhoso do processo de degustação do mingau, né? Quando ele esfria um pouquinho e forma aquela película fininha. Se esfriar muito, fica ruim. Mas quando esfria um pouquinho, perfeito. Ou seja, a Terra é um mingauzão. O manto ainda não esfriou, mas a parte mais externa já virou aquela camadinha no mingau. E virou porque o magma se solidificou, virando uma rocha magmática. Só que essas rochas magmáticas nem sempre se mantêm como rochas magmáticas por todo sempre. Porque essa é a beleza da natureza. Ela está sempre em transformação. Aquilo que um dia foi rocha magmática pode hoje ser farelo de rocha, sedimento. Ou pode ter virado uma outra rocha sedimentar ou metamórfica. Como assim? Acompanha comigo. O magma esfriou. Formaram-se as primeiras rochas magmáticas, ígneas. E aí, essas rochas ficaram aí, expostas na superfície terrestre, ao frio, ao calor, à chuva, ao vento. E aí você sabe, né? Água mole em rocha dura, tanto bate até que intemperiza e erode, transformando rochas em farelo,
em sedimento. E aí imagina comigo, se eu acumulo um monte de farelos em um lugar, peguei um monte de farinha de trigo e fui jogando no chão, joguei muita farinha ali. O peso da farinha que está em cima do restante dos outros grãos de farinha vai fazer com que haja ali uma compactação. Essa compactação pode endurecer aquele material, gerando uma rocha sedimentar. O que é então uma rocha sedimentar? É como se fosse um pavê. Você tem ali, ó, várias camadas diferentes depositadas umas sobre as outras, ao longo de milhares ou milhões de anos. O que depois de compactação acaba gerando um material endurecido, uma rocha, que se for exposta à chuva, ao vento, vai ser destruída. Que se for jogada para dentro do manto, vai virar magma, mas que pode passar por um outro processo. Olha só, isso aqui é plástico, né? Se eu pegar esse plástico e jogar dentro de uma fogueira, o que vai acontecer com ele? É o que acontece com uma rocha quando eu jogo ela no magma. Vai, inferno, destrói. O que vai acontecer? Ela vai derreter, vai virar magma de novo. Mas e se eu pego esse material aqui, acendo um fogão e só vou aproximando um pouquinho? O que vai acontecer? Vai derreter de uma vez só? Não. Vai começar a deformar. Pega um copo de plástico, aqueles vagabundos mesmo, aqueles bem fininhos, acende o fogão e bota pertinho. Ele começa a deformar. Ele ainda é um copo, mas é um copo diferente, é um copo transformado, é um copo metamorfizado. É disso que se trata uma rocha metamórfica. Uma rocha que sofreu algum tipo de metamorfismo em função do calor ou da pressão ao qual foi submetida. E com isso, a gente conclui que as rochas podem se transformar de um tipo em outro. Vamos ver exemplos? Olha aqui, sabe o que é isso? Sabe. Isso aqui é granito, uma rocha ígnea, uma rocha magmática, formada de maneira lenta, uma rocha bem dura. Esse é um outro exemplo de material magmático. Acho pouco provável que você saiba do que se trata. Assim, não parece que vale muito, né? Mas polido, vira uma beleza. Vira, não um chocolate, mas um diamante negro, que é um outro exemplo de material magmático, ígneo, muito duro, muito resistente. Aqui tem mais um. Esse, se você mora no Rio de Janeiro, você possivelmente já viu e já pisou sobre um. Isso aqui é basalto e é o que eu tenho lá no calçadão de Copacabana. É uma rocha magmática formada pelo resfriamento da lava que é expulsa de um vulcão. É uma rocha magmática vulcânica. Assim como essa aqui. Olha que bonito. É uma rocha magmática vítrea, brilhosa, que também é formada pelo resfriamento da lava. A primeira parte da lava que esfria fica assim, ó, bonita. Sabe qual é o nome disso aqui? Obsidiana. Se você já jogou Minecraft, você já viu essa rocha ali presente. Você sabe que é uma rocha bem resistente. Essa aqui não. Essa aqui você deve ter visto, mas na casa da tua avó. Lá no banheiro, né? Aquela famosa pedra de tirar as cracas, né? Tu vai raspando o pé, tu vai raspando alguma outra parte do corpo. Isso aqui é pedra pómez, que também se forma pelo resfriamento do magma. Só que ela é vagabunda, é uma exceção. Porque ela se forma quando o magma se esfria junto com ar. Aí parece que vira tipo um chocolate soufflé. Ela fica oca, né? Não é muito resistente. Mas fato é que as rochas magmáticas em geral são muito duras. Magmáticas ou ígneas. É um sinônimo. Algumas são mais duras que as outras. O granito é uma rocha magmática intrusiva, muito dura, se resfria lentamente. O basalto é uma rocha magmática extrusiva, se resfria mais rápido na superfície da Terra, e aí ela fica um pouquinho menos dura. Aqui pode parecer basalto, mas não é não. Isso aqui é carvão, mas não um carvão de churrasco. Aquele é carvão vegetal. Esse é carvão mineral. Isso aqui já foi árvore. Isso aqui já foi um pedaço de uma floresta. Porque todo o carvão mineral que existe no mundo foi formado milhões de anos atrás
na era paleozoica pelo soterramento de florestas, quase todas no hemisfério norte. Aqui é um arenito, que é uma outra rocha sedimentar. E, em geral é fácil identificar uma rocha sedimentar. Olha aqui, ó. Ela tem camadas dos vários sedimentos depositados um sobre o outro. E olha que bonito. Isso aqui fica nos Estados Unidos, no Arizona. É uma formação natural de arenito, que foi esculpida depois pela ação de um rio, que foi criando esta bela paisagem em que a geologia rochosa sedimentar foi transformada, foi intemperizada e erodida pela ação da água. Olha aqui um outro exemplo. Também é arenito, multicolorido, no lugar da China. E aqui, repara numa coisa muito legal. As camadas estão meio que de lado, né? Qual é a lógica? Não era para estar tudo assim? É. Mas essas rochas se formaram assim. E depois, alguma coisa, que você só vai entender melhor semana que vem, virou ela de lado. E aí ela estava assim, ó, opa, virou e ficou na posição que você está observando. Ou seja, a geologia é mais antiga do que o relevo. As rochas são mais velhas do que a paisagem, as formas que eu estou vendo aqui. Nosso último tipo de rocha é a metamórfica, que se forma pelo metamorfismo em outra rocha. Arenito, se esquentado, se pressionado, vira quartzito. Feio, né? E o calcário, que é uma rocha sedimentar encontrada geralmente no fundo dos mares, vira mármore. Aí é bonito. Se for polido, então, fica lindo. E na natureza, há lugares incríveis formados por mármore, como essa área de grutas que fica no sul da América do Sul, na Patagônia chilena. Aqui tem mais um exemplo, que é o granito, que é magmático, ígnea, uma rocha ígnea, que transformada vira isso aqui, ó, gneiss. E sabe onde tem? No Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, e em tudo mais que eu tenho aqui em volta, nesse monte de morros. Quase tudo que está aqui é composto por muito gneiss e um pouquinho de granito. Granito que foi transformado, metamorfizado e se transformou nessa rocha que eu chamo de gneiss. Beleza? Então, em síntese, há 3 tipos de rochas, né? As magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. E nessa imagem, claramente o que eu vejo são rochas sedimentares, porque eu tenho várias camadas onde há a presença de fósseis, animais, conchas. Por isso, nessa questão do Enem, que te pedia para identificar que tipo de rocha você está observando, a resposta tem que ser letra B ou a letra D. E a resposta é B. Por quê? Os sedimentos foram soterrados e litificados, transformados em rocha, junto com o resto dos sedimentos. A letra D fala que eles foram erodidos, removidos. E não é o caso. Eles foram depositados, sedimentados ali. Para a gente fechar, olha aqui, ó. Conjuntos de rochas formam o que eu chamo de estrutura geológica. Como assim? Um conjunto de alunos forma uma turma. Um conjunto de rochas forma uma estrutura geológica. E há 3 possibilidades. Conjuntos de rochas muito antigas, que eu chamo de crátons ou escudos cristalinos. Conjuntos de rochas sedimentares, que eu chamo de bacias sedimentares. E conjuntos de rochas em área de borda de placa, onde se formam cordilheiras, que eu chamo de dobramento moderno. A gente, semana que vem, vai falar um pouco melhor disso, porque eu preciso voltar a esse assunto para falar dos movimentos de placas. Mas eu quero finalizar mostrando essa imagem aqui, em que dá para observar a estrutura geológica do mundo. Essa, em que eu vejo, digamos em 3D, o relevo do Japão. E vou pular essa questão aqui para te mostrar essa imagem, em que eu tenho a estrutura geológica do Brasil. Atenção, hein? Última coisa. O Brasil tem uma estrutura geológica formada por escudos cristalinos
e bacias sedimentares. Enquanto isso, o Japão e outros lugares do mundo possuem muitos dobramentos modernos. Grande parte do território japonês tem dobramentos modernos. No Brasil não tem. E a pergunta é, por quê? Vocês sabem? A resposta eu vou te dar na semana que vem, em que eu vou voltar a dar esses assuntos aqui. A Ana pediu para dar um print, mas não sei em que, né? Porque não sei qual imagem exata você queria. Mas semana que vem fica tranquila. Vou voltar a esse assunto para explicar por que no Brasil não há dobras modernas e de que modo isso está relacionado com a nossa estrutura geológica e nossa posição em relação a placas tectônicas. Assim como também vou poder te explicar se tem ou não terremoto no Brasil, se tem ou não vulcão no Brasil, se há a possibilidade de um tsunami atingir o nosso território e se você deveria se preocupar com algo mais do que passar no vestibular. Mas isso fica para a semana que vem. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.